O tema desta mensagem é: não existem regras dietéticas no Novo Testamento? Não existem regras dietéticas para os cristãos, para a Igreja da Graça? É a pergunta, não é, que alguns irmãos têm questionado e nós vamos responder. Será que nós podemos comer de tudo? Será que podemos comer comida com sangue, como por exemplo a morcela aqui representada? Será que podemos comer marcas que são consagradas aos demónios, que têm pacto? Rov, Labá, Samaya, Rova, Sheb, Yahaya. Rova lá, como essa marca Monster. Aleluia, Ribanaga cheias demais, não é? Aí, Bubalu, M&M's, Burger, King, McDonald's, Coca e Pepsi. Será que não existe nenhuma regra? Tu podes comer de tudo? Não é? Então, se tu podes comer das marcas consagradas aos demónios, tu também podes comer de obras de macumba. Não é? Como, por exemplo, essa maçã aí. Não sei o que é que está em baixo, se é um doce de tomate, se é mesmo sangue, o que é que está aí? Parece que é um charuto, uma vela. Então, tu podes ver uma grande ofrenda, uma farofa, uma feijoada consagrada ao Exu, caveira, ou tranca-rua, um bolo, doce, chocolate, bala, podes comer de tudo. O que está, não é, consagrado na mesa dos ídolos, não é? Não é? Podes ir numa encruzilhada e veres como eu já vi, uma grande toalha, uma enorme toalha colocada debaixo de uma ponte. Mesmo debaixo de uma ponte tinha uma obra de banda muito gigantesca, com tudo o que é bom e melhor, todo tipo de pratos, comida, bebida. Estás como te a falar, vou comer. Será que não existe regras? Tu podes comer de tudo? É isso que nós vamos ver. Aleluia. Vamos então a isto. Amém? Texto base. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos então a isto. Então não existe regra. Não é? Não comer certos alimentos, isso era na lei de Moisés. Agora estamos na graça. Agora podemos comer de tudo. É isso? Vamos lá ver. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então havia um grupo de irmãos judaizantes, não é, que queriam fazer uma mistura da graça de Cristo com a lei de Moisés e obrigar os irmãos em Cristo a circuncidar-se, obrigatoriamente, para serem salvos, segundo o pacto da circuncisão, o qual foi iniciado pelo pai da fé, Abraão, e depois foi consagrado na lei de Moisés. Então, se vocês não vos circuncidarem, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé uma não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E sendo eles acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, ou seja, dos povos dos não israelitas. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos, ou seja, os presbíteros, os pastores das igrejas, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito entre eles, ou com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido. Portanto, havia alguns cristãos que eram fariseus, pertenciam à seita dos fariseus e aceitaram a Cristo, porém, não é, eles se levantaram, dizendo que era necessário, isto era uma coisa obrigatória, era uma obrigação circuncidá-los, era dever circuncidá-los e mandar-se que guardassem a lei de Moisés. Havia 613 leis do Pentateuco, 613 leis. A Bíblia diz: pela lei nenhuma carne seria justificada. E diz: descaídos tais da graça, vós os que vos justificais pela lei. Então a lei ninguém conseguiria guardar. Nenhuma carne foi justificada pela lei. Pela graça sois salvos por meio da fé. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos, neste caso os pastores das igrejas,
para considerar este assunto. Portanto, havia ali um problema. Havia vários judeus e também vários que haviam sido antes fariseus, que aceitaram a Cristo, mas que diziam que era necessário circuncidar para ser salvos, e era necessário guardar a lei de Moisés para ser salvos, como hoje acontece com os adventistas do sétimo dia, e como acontece com várias seitas pseudo-cristãs, como por exemplo os adeptos do nome sagrado. Alguns querem guardar a lei, alguns dentre essa seita de adeptos do nome sagrado, porque há várias variantes. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo uma grande contenda, então, Deus não é Deus de contenda, de confusão. Então havia ali uma grande confusão, já estavam na carne. Levantou-se Pedro e disse-lhe: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-nos o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, ou seja, sobre o pescoço dos discípulos, um jugo, uma canga, que nem os nossos pais, nem nós pudemos suportar. Ou seja, nem eles cumpriram os 613 leis de Moisés, obedeceram à lei. Mas queremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito no meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, e dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, ou seja, os não israelitas, se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham do quê? Das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então há aqui um mandamento. Então não existe restrições, não existe restrições dietéticas para os cristãos da Nova Aliança. Não existe restrições dietéticas, não existe nenhuma restrição dietética. Podem comer de tudo, beber de tudo. Então, se tu podes comer tudo e beber tudo, podes beber bebida alcoólica também. Aleluia. Podes comer também sangue. Será que tu podes comer coisas com sangue? Podes comer de tudo. Não. Há regra. E a regra é esta: que se abstenham das contaminações dos ídolos. Isso inclui aquilo que é oferendado aos ídolos. Então, aqui, em relação à regra dietética, é esta: tem 4 pontos dos ídolos. Ou seja, idolatria, coisas consagradas aos demónios, porque as coisas, olha o que é que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, as coisas que os gentios sacrificam é aos demónios que sacrificam e não a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler a partir do 14. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria, falo como é entendido, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que eu digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou seja, na realidade, o ídolo não é nada, foi feito por mãos humanas. E o que é consagrado ao ídolo também não é coisa nenhuma. Ou seja, aquilo é algo criado, por exemplo, por Deus, mas que um indivíduo incrédulo que crê noutros deuses, não crê no Deus verdadeiro, mas noutros deuses, sacrificou aos demónios. Antes digo que as coisas que os gentios, ou seja, os não israelitas sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. Então, quando alguém oferece uma comida para Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, de Guadalupe,
Rei Managachaia, Santo António, São Pedro, São João, Chucaveira, Tranca-Rua, Pombagira, diz aqui que há os demónios que os sacrificam e não a Deus. E não quer que sejais participantes com os demónios. Então, o cristão não pode ser participante com os demónios. Não, aleluia! Então é um mandamento aqui, porque estamos a falar aqui o contexto da idolatria, para fugir da idolatria. Deus não quer, aleluia, rebalai que nós sejamos participantes com os demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. E o que é, por exemplo, o que é a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, não é? E Monster, glória a Deus, Red Bull e várias outras marcas. O que é que são? Jaraband, são coisas consagradas aos demónios. Várias testemunhas já testemunharam, já viram e ouviram. E Deus confirmou, especialmente a Coca-Cola e também a Pepsi, que é apenas a outra, não é? Como eu digo, é tudo farinha do mesmo saco. O Burger King, o McDonald's, o pastor Aliceia viu no inferno. Ele orou 40 anos para Deus lhe revelar como era o inferno. Ele esteve lá só uns minutos, teve uns poucos minutos no inferno. E naqueles poucos minutos que ele esteve lá, pôde ver o Joker, não é? O palhaço do Burger King, e o Joker, o palhaço do McDonald's, dançando lá no fogo. São marcas consagradas aos demónios. M&M's ele também viu. Ele fica horrorizado, chocado, quando vê uma criança mastigando M&M's, porque foi-lhe revelado também essa marca. Então vários irmãos já viram. Não é? O evangelista Elvin Lusson, da República Dominicana. Também o pastor Heber Rodrigues, foi-lhe revelado sobre a Coca-Cola e vários outros sobre a Coca-Cola. Também vários ex-satanistas, não é? Eles revelam que Coca-Cola, Pepsi-Cola são marcas consagradas, McDonald's, Burger King, aos demónios, Bubalu também. Glória a Deus, então, e são marcas consagradas aos demónios. E não podeis ser participantes, não podeis beber o cálice dos demónios e o cálice da Santa Ceia do Senhor. Não podeis comer do Burger King, não é? Do McDonald's, dessas M&M's, Bubalu, não é? E seres participantes da mesa do Senhor. Então não dá, meu irmão. Perdes até a comunhão. Muito forte esta mensagem. Aleluia. Então as coisas que os gentios sacrificam é aos demónios que sacrificam a Deus, e não quer que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice da Santa Ceia, e a Coca-Cola, o cálice dos demónios, e a Pepsi-Cola e o Monster. Porque Monster, não é? Monstro ou fantasma, é um espírito, é um demónio. Remanagasuri tem até o símbolo 666. Red Bull e várias outras. Ai, mas a Coca-Cola é uma criatura de Deus, a Pepsi-Cola. Espera aí, Deus criou a Coca-Cola? Qual foi o dia da criação que Deus criou a Coca-Cola? Qual foi o dia da criação que Deus criou a Pepsi-Cola? Ou que Deus fundou a marca Burger King e McDonald's, etc. e tal? Então, aleluia, os argumentos que vós usais são pífios, não valem um peido. Eu costumo dizer, não valem nada. Aleluia. Antes de que as coisas que os gentios sacrificam aos demónios e não a Deus, e não quer que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele, então tu queres contender com Deus? Pode, porventura, um vaso contender com o oleiro que o criou, que o formou? Não. Está lá em Romanos. Aqui diz assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, porque tu tens liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Está lá em Gálatas capítulo 5. Tens liberdade. Rebala, mas nem todas convém. Então, convém à nova criatura comer coisas consagradas aos ídolos, demónios? Não. Tu sabes que aquilo não vale nada. Mas se tu vais comer aquilo e beber daquilo, tu vais desafiar a Deus. Estás em desobediência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Se não edifica, escandaliza. Alandakai mai subrei kei biafan darabasaia.
O Ramantolo Varramanaga Shudokovanaya. Olha aí, Ernest Viaço Beneri. Olha aí. Então, a ordem para a Igreja da Graça é que nós não podemos comer coisas consagradas aos demónios. Não podemos comer animais que foram alvo de quê? De bestialidade. Uma mulher, por exemplo, que se deitou com um cão. Um homem que se deitou com uma vaca. Não pode. Aleluia. Que foi alvo de fornicação, prostituição. Ou prostituição até cultual. Rebalai. Não podemos comer animais sufocados. Alaba Samaia. Se tu tens um animal em tua casa, um cordeiro, uma cabrinha, uma vaca, tu tens que degolar, aspergir o sangue e aproveitar somente a carne. A carne com o sangue não comereis, porque o sangue é vida. Aramandalabaia, Ramandoloia, é o símbolo da alma daquela carne. Quem queria diga glória. Oramanarabachéria. Então não é para comer coisas com sangue. No Antigo Testamento havia que não se podia comer coisas com sangue. No Novo Testamento também não pode. Então não pode comer coisas sufocadas, nem sangue. Então tu não podes comer chouriço de sangue, morcela de sangue, nem nada que contenha sangue. Olha aí. Ai, carne mal passada, crua, a sangrar. Não. Estás em pecado. Vais ao chimarrão, comes carne crua. Então tu és algum canibal? Tu és canibal? Porventura és canibal? Não. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Não podes comer carne crua. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Não podes comer carne semicrua a sangrar. Tem que ser bem passado. No mínimo médio, que já não tenha sangue. Alai, Samai, Clo, Varrai, Clo, Shoremanagai. Aleluia. Isto é mandamento para a graça, meu irmão. Aleluia. Orabandu Rabalai, Surikai, Maia, Semia. Urabakla, Plashuto, Kovanaya. Olha aqui. A Páscoa não podia-se comer nada cru, ou seja, mal passado também não. A sangrar. Então o cordeiro tinha que ser bem passado. Tinha que ser no mínimo sem sangue. Nem cozido se não assado no fogo. Estamos a falar da Páscoa do Antigo Testamento, para tu teres uma ideia. Era pecado comer com sangue. Arrai, Clovai, Ramanai, Suriai, Riplas. Raklapla. Olha aí. Não comereis carne despedaçada no campo, aos queis a lançareis. Ser-me-eis homens santos. Êxodo 22, 31. Agora tu vais ver depois uma passagem do sangue. Glória a Deus. Olha aí. Portanto, a vida toda a carne é o seu sangue. Por isso que tenho dito aos filhos de Israel, não comereis sangue de nenhuma carne. Porque a vida toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então Deus mudou? Não. Então, tu tens que guardar a lei de Moisés? Não. Mas há coisas que é para manter. Havia uma proibição no Antigo Testamento de comer carne com sangue. No Novo Testamento também, que vos abstenhais do sangue. É confirmado. Arai, Klapla, Subraia. Não podemos comer carne com sangue, nem de animais sufocados, têm que ser degolados, e o seu sangue aspergido. Não podemos comer animais que foram alvo de bestialidade, não é? Glória a Deus. Olha aí. Olha aí. Êxodo 22, 19. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Então, tu tens de te abster de comer carne de um animal
que teve um interlúdio sexual com uma pessoa, um ser humano. Remanagachá, porque é algo abominável para Deus. Enamandagai dos ídolos. Alabandorogon, as coisas que os gentios sacrificam, aos demónios sacrificam e não a Deus. E não quer que sejais participantes com eles. Então há um mandamento muito forte para a Igreja da Graça. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Amém. Olha aí. Ninguém busca o proveito próprio, mas antes o que é de outrem. Com meio de tudo o que se vende no açougue. O açougue antigamente era como se fosse um grande mercado. Como há hoje a praça, as feiras, o mercado, onde se vende tudo. Vendia-se desde a hortaliça até carne. Até se matavam ali animais. Tinham animais vivos que eram mortos ali e eram vendidos também. Tinha como se fosse um talho. No Brasil não sei como é que chama, o talho, que é o local onde se vende a carne. Então o açougue não era só um lugar onde se vendia a carne, mas vendia-se muita coisa. Aleluia! Então isto é a palavra para os dias do apóstolo Paulo. O açougue seria como se fosse uma feira que vende de tudo. No meio de tudo, quando se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque da terra é o Senhor e isso toda a sua plenitude. Vou só aqui fazer um parênteses. Tu vais comprar uns animais. Tu não sabes se a pessoa que criou aquele animal consagrou o animal ao capeta. Não é? Tu vais comprar, por exemplo, vais comprar um cordeiro. Ou uma cabrinha. Vais comprar uma cabra para depois sacrificares, não é? Para depois, não é? Matares aquela cabra e assares na brasa. Tu não sabes, não é? Que tipo de... A quem é que ela foi consagrada? Imaginando que o antigo dono era islâmico e consagrou a Allah, ou era budista e consagrou a Buda, ou hindu e consagrou, não é? Consagrou a, glória a Deus, a Shiva. Tu não sabes, glória a Deus, mas tu, se tu não perguntares nada, compras aquilo, tu não sabes. Chegas a casa a horas, Deus purifica sim. Mas aleluia, mas se disserem que aquilo foi consagrado aos demónios, tu não deves comprar nem comer. Olha aí, é isso que diz aqui. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, comei tudo o que se puser diante de vós sem nada a perguntar por causa da consciência. Ou seja, se algum incrédulo, um budista hindu, te convidar para ir à casa dele, não é? Tu vais à casa dele, tu estás ali também numa missão de evangelismo, tu comes de tudo. Aleluia, sem nada, não perguntas em nada, tu apenas oras antes de comer e Deus ali purifica. Glória a Deus. Mas se alguém vos disser, olha, isto aqui foi consagrado a Shiva, a Brahma, a Vishnu, são os três principais deuses hindus, tu não vais comer se disser, olha, isto aqui foi consagrado o Exu, Caveira, o Tranca-Rua, a Pomba Gira, foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima de Guadalupe, Rocantarabachai, tu não vais comer. Amém? Se tu já sabes que aquilo é consagrado, tu não vais comer. Porque muita gente usa 1 Coríntios 8 para fundamentar, não é, que se pode comer de tudo. Não é bem assim. Tu não vais comer das coisas sacrificadas aos demónios. Neste caso, estas marcas consagradas, porque senão também poderias comer um prato com macumba. Podias comer esta maçã aqui, que está aqui. Não sei se isto aqui é um doce que está aqui, se é um doce de tomate, o que é por baixo. Tu podias comer tudo. Farofa, não é? Bolos, balas, doces, chocolate, tudo o que foi consagrado aos demónios, tu podias comer. Mas se tu souberes que é consagrado, porquê é que eu não bebo Coca-Cola? Já há uns anos, muitos anos. Porque eu sei que é consagrado. Porquê é que eu não bebo Pepsi? Porque eu sei que é consagrado. Porquê é que eu não como Burger King? Porque eu sei que é consagrado. Porquê é que eu não como McDonald's? Nem que me ofereçam. Eu rejeito, ou se calhar posso-me fazer de tolo, dependendo da pessoa que é. Se é uma pessoa, posso-me fazer de tolo até aceitar a oferenda, depois mando para o lixo. Não como. Arabandalaba, sobrecaia praia. Não como M&M's, que agora já sei. Bubalum, não como. Monster. Aliás, tu Monster, só de olhares, tu vês logo que isto é coisa do capeta. Há coisa só pelo símbolo e pelo nome, tu vês logo que é coisa do capeta, não é preciso revelação especial para saberes que é coisa de Satanás. Rouba lá isso. Então, tu vais para a casa do incrédulo, ele mete a comida na mesa, tu oras e comes. Mas se ele disser, olha, este comer que está aí neste prato, no teu prato, foi consagrado à Nossa Senhora de Santa Rita, ou foi uma promessa que eu paguei ao Santo António, ou foi um voto que eu fiz com a Chucaveira, tu não vais comer. Porque se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu,
Ou seja, disse que é consagrado aos demónios e mesmo assim vais comer, então tu estás a concordar com os ídolos, com os demónios. E por causa da consciência, porque da terra é do Senhor e a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Porque a minha liberdade há de ser julgada pela consciência de outra. E diz aqui, porque se eu com graça participo, por que razão sou eu blasfemado, ou seja, condenado, mal falado, por causa daquilo que dou graças. Tu vais comer uma coisa consagrada aos demónios, vais orar, pensas, ai meu Deus, tudo é santificado através da oração e da palavra. Não é? Mas quem está a ver, o que é que está a ver? Tu estás a comer uma coisa consagrada aos demónios, aos Exus, aos orixás, aos caboclos. Aleluia, rimbanaga saia, então tu vais ser condenado naquilo que tu dás graças. Vai haver blasfémia por tua causa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu digo, é para a glória de Deus tu comeres, por exemplo, esta maçã, imaginando que é consagrada à pomba gira. Pegas neste prato com uma vela acesa e comes. É para a glória de Deus? Não. Ai, mas eu oro e Deus abençoa. Não é bem assim, meu irmão. A Bíblia também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, estás a tentar a Deus. Tu agora já sabes que é errado. Quem está a ver, o que é que vai dizer? Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer fazeres qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, portais de tal modo que não dê escândalo nem para os judeus, ou seja, para os israelitas, nem para os gregos, os não israelitas, os estrangeiros, nem à Igreja de Cristo, a Igreja de Deus. Como também eu em tudo não agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Aliás, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos para que assim se possam salvar. Então isto é um ensino muito tremendo, muito profundo, irmão. Glória a Deus, para abrir os teus olhos espirituais. Agora, os argumentos que eles usam, não é? Há quem vá aqui em 1 Coríntios 8, mas esqueceu-se de 1 Coríntios 10, não é? Porque fala de consciência, não é? Aleluia, se te advertirem que é consagrado aos ídolos, não comas, por causa da consciência, não a tua, mas a do outro. Então este texto bate com o 8. Leia o 8, mas não leia o 10. Só leia o que lhe interessa. Porquê? Porque são hereges. Porque distorcem as escrituras, pegam o texto fora do contexto para usar de pretexto para defender heresias, que se pode comer de tudo. Até... Então tu sabes que uma marca é consagrada aos demónios, né? Se agora surgir no mercado uma marca chamada Demon, quer dizer demónio ou Devil, que é diabo, se surgir no mercado uma marca Satan, tu vais comer também. Surgir no mercado uma marca Capeta, aliás, há uma marca aí, até há a marca aí da pastora Nadir, da ex-pastora, agora bispa. Aqui, esta marca Nadir, não sei se é uma marca de copos. Batuque. Lá está, Batuque. Até acho que foi isto que foi oferecido ao evangelista aí. Nadir, Batuque. Coisa do Batuque é coisa da Umbanda. Então tem muita coisa aí que não convém. Tudo belíssimo nem tudo convém. Mas... Amém? Então, se tudo é santificado pela oração, pela palavra, vais comer estes manjares aqui, consagração aqui à pomba gira e às outras entidades. 1 Coríntios 11 diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Amém? Então tem gente que, por ter muito conhecimento de muita coisa, ter muita informação, saber muitas coisas, fica exaltado, fica orgulhoso, soberbo, arrogante, vangloriador, vaidoso. Mas o amor edifica. Se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então quer dizer que a cada dia a gente aprende algo com Deus. Nós não sabemos tudo, em parte conhecemos como também somos conhecidos, mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, na vinda de Jesus para o arrebatamento, não vai mais a necessidade de tu teres ciência, o dom da ciência, porque tu vais saber tudo, vais conhecer Deus face a face.
Mas se alguém ama a Deus, esse é o conhecido dele. Esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ainda que também haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como também há muitos deuses e senhores. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, ou seja, sabendo que aquilo foi consagrado a uma imagem de escultura, representando um falso Deus, uma falsa divindade, não é? Foi consagrada coisas sacrificadas aos ídolos. Diz as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos é aos demónios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com eles. Então o texto fora do contexto é pretexto. Eu não vou ler o capítulo 8 sem ler o capítulo 10. Está bem? E a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Aleluia. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada, não temos nada bem. Se não comemos nada, nos faz falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Tu tens liberdade, mas não uses da liberdade para dar ocasião à carne, para pecares contra Deus. Tu podes até comer das coisas sacrificadas, podes comer tudo o que está aqui e beber. Remanagashuri canta lamastéria. Roca lamassai. Tens liberdade, porém já sabes que é consagrado aos demónios. Já sabes que é ilícito comer coisa com sangue, comer do que foi sufocado. Não é do que foi consagrado aos ídolos. E também daquilo que participou de bestialidade, de fornicação. Já sabes, mas se tu quiseres comer, podes comer. Tu és livre, tens liberdade. Andaramasaia. Aleluia. Vê que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tens o conhecimento, a ciência é o conhecimento, a informação, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Tu que és cristão, irias para um centro de Umbanda, Candomblé, sentar-te lá e começar a comer daquilo que está lá, em cima da mesa? Remanagashuri canta la maia. Então, se tivesse ali algum fraco, ou se contigo viesse algum novo convertido, ia pensar, eu tanto posso ir na igreja evangélica como no centro de Umbanda. É a mesma coisa. E posso comer do que está lá. Ou seja, irias fazer com que alguém tropeçasse, escandalizasse e enfraquecesse. Irias ser pedra de tropeço para terceiros. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Rabacanto lamassuri canta lamaia. Então é pecado sim, meu irmão. É pecado comer das coisas sacrificadas aos demónios. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que o meu irmão não se escandalize. Então já vimos aqui que o texto dentro do contexto, capítulo 8, dentro do contexto do capítulo 10, não é para comer das coisas sacrificadas aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam aos demónios, é aos demónios que sacrificam não a Deus. E no caso serás participantes que não podes tocar no cálice de Deus e no cálice dos demónios. Não podes sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demónios. Ou irritaremos nós o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Dizia Paulo. Agora vamos aqui. Um outro texto que eles usam, não é, para dizer que não existem restrições dietéticas para os cristãos da Igreja da Graça. Não existe nenhuma restrição dietética. Em 1 de Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Então, as pessoas dão ouvidos aqui a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentira, ou seja, os falsos mestres e os falsos profetas, que deixam de ser usados por demónios, aleluia, por espíritos enganadores, para enganar, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses falsos profetas já estão cauterizados, já estão queimadinhos. E se a consciência deles está queimada, nunca mais vão saber o certo e o errado. Já está queimado. Nunca mais vão discernir que estão errados, estão em pecado. Proibindo o casamento. Agora aqui, diz aqui, uma das coisas, portanto, uma das doutrinas de demónios é proibir o casamento. Quem é que proíbe o casamento? A Igreja Católica Apostólica Romana, ordenando o celibato dos padres, que os padres não se podem casar.
É um exemplo. Glória a Deus. Rouva-la-mai. Mas também as igrejas evangélicas. Xaramando rouva-la-macanto oramanagai. Que pegam num casal que está amigado demasiado e dizem que amigado com amor é casado pela fé, não precisa mais de casar, é como se tivesse casado, e levam eles a batismo e depois lhes dão a Santa Ceia para a sua própria condenação. Essas igrejas estão de uma forma aleluia, uma forma implícita também, não explícita, proibindo o casamento. Porquê? De uma forma indireta estão proibindo o casamento, porque estão legalizando o pecado, dizendo que a pessoa que vive amigada é como se fosse casada. Ai, mas já está há tanto junto, não é? Então já não precisa mais de casar, porque já está há muito tempo, como se o tempo perdoasse pecado. Então é uma forma de proibir o casamento. Então também existem igrejas evangélicas que proíbem dessa forma indireta, não direta. Então é uma doutrina de demónios. Eles vão dizer para a pessoa, não precisa de casar. É como se fosse casado. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E para os que conhecem a verdade, a fim de eles usarem com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há de que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Agora aqui quando fala de criatura, não é? Com o qual se preparam o quê? Os alimentos. Aqui fala de animais. Não é? Os animais que Deus criou, não é? Para servir de alimento são bons. Aleluia, porque pela palavra, porque nada há que rejeitar, sendo recebido com orações e ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha aí, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade, na pureza. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Não diz que ele não aproveita para nada, mas aproveita para pouco. Mas a pureza, a piedade, é para tudo proveitosa, tendo a promessa da vida eterna. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Agora repara aqui um detalhe. Diz aqui, aleluia, rica mãe, porque toda a criatura de Deus, aleluia, alimentos que Deus criou. O que é que Deus criou? O trigo, o milho, a soja, né? Deus criou os alimentos. Amém? E as criaturas, remanaga subrikai. Amém? Deus criou. Agora uma pergunta eu te faço. Deus criou a Coca-Cola? Qual foi o dia da criação que Deus criou a Coca-Cola? Se alguém puder explicar. Deus criou a Pepsi-Cola? Não. Deus criou a fruta, com a qual podes comer, ou podes misturar com água e fazer um sumo. Mas quem faz o sumo, quem criou o sumo foi o homem. Mas aqui, isto aqui foi criado por um processo químico. Não é? A fórmula até é uma fórmula oculta, tem um ingrediente secreto que ninguém sabe. E por aí vai. Mas Deus não criou a Coca-Cola, meu irmão. Deus criou o quê? Deus criou o trigo, o milho, o feijão, a soja, as hortaliças. Deus criou, aleluia, glória a Deus, Deus criou muita coisa boa. Tudo o que é necessário para a tua alimentação. Os animais, Deus criou ovelhas, cabras, vacas, aleluia, cordonizes. Mas Deus não criou a Coca-Cola, Deus não criou a Pepsi-Cola, Deus não criou o Monster, Deus não criou o Bubalu, o M&M's. Né? Isto aqui não são alimentos, são produtos supostamente alimentares, que de valor alimentar ou alimentício não tem quase nada, fora o mal que faz à saúde, que destrói o teu corpo, que é o templo de Deus. Né? Mas a partir do momento que eu sei que são marcas consagradas aos ídolos, aos demónios, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, resolve toda a questão. Há muitas testemunhas a falar sobre a Coca-Cola, muitas. Não pode, mas porque fulano não falava contra a Coca-Cola. E ele era o fundador de uma grande igreja, ele era o pai da sã doutrina. Não me interessa nada. Quem ele era, deixou de ser. Né? Se ele fez coisa boa, glória a Deus. A glória toda para Deus, não para ele. Então, os idólatras de A, de B, de C vão continuar a bater na tecla, mas fulano não falou nada, ele sabia tudo. Esse fulano aí sabia tudo. O suposto pai da sã doutrina não era pai coisa nenhuma. O pai de todos os espíritos é Deus. E a sã doutrina já tem mais de 2000 anos, não chegou só no ano que ele e outros fundaram as igrejas, as igrejas santas da atualidade. Então, o povo insiste em defender o erro.
Eu pergunto, um homem sabe tudo, por mais que seja usado nos dons, por mais que tenha uma boa doutrina? Não. Em parte conhecemos. Agora, se eu sei que é errado e eu bebo, eu vou estar a desafiar a Deus, vou estar a tentar a Deus. Uma coisa é eu não saber. A pessoa não sabendo e bebe, pode ser até que seja salvo. Não digo que não. Amém? Quem sou eu? Não sou Deus. Deus não me revelou se é salvo ou não. Agora, se Deus revela que uma marca é consagrada e eu já sei que é errado, eu não vou tentar a Deus. Eu não vou lançar daqui abaixo só porque Ele tem poder para enviar os anjos para que eu não me espatifo no chão, não me quebre todo. Do alto do pilar do templo. Aleluia. Então tem gente, irmão, que continua na idiotice, nesciosidade e idolatria aos homens. Se um homem, ainda que seja de Deus, errou e pecou na algo mar, e tu também vais pecar, vais atrás. Se ele perdeu a salvação, tu também vais perder. Porquê? Porque tu estás atrás do homem, não atrás de Deus. Estás atrás de uma placa de uma igreja, já lá sai idolatrando. Mas não, ele não falou nada sobre isso. E ele bebia. Não bebia porque ele não sabia. O que é que queres que eu te diga? E se não sabia, pode ser que tenha sido salvo. Agora, se tu já sabes que é consagrado e vais beber, tu estás a ser rebelde. E eu pergunto, esse teu ídolo, tu és um idólatra, não é? Tudo o que ele fazia, tu seguias. Esse teu ídolo, Rei Manai, sabia tudo? Não sabia tudo. Então, meu irmão, parem com a idolatria, meu irmão. Parem de uma vez. A Bíblia diz, analisa tudo e retém o bem. Amém? Então, meu irmão, a Bíblia diz que em parte a gente conhece, como também somos conhecidos, mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não é? Porque Deus revela a uma coisa, a outra coisa. E tudo contribui para a edificação. Agora, o problema é quando Deus revela a uma coisa e a outra coisa. E aquela pessoa acha que só ele, Deus só vai revelar a ele, porque só ele é profeta, os outros não são. Só há um profeta na terra, não há. Isso é mentira do cão. Mentira do Satanás na tua cabeça. Aleluia. Eu posso provar que não existe só um profeta. Ou um grupo de profetas que seguem aquele profeta que são usados por Deus. Posso provar facilmente. A Bíblia diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Plural. Não há só um profeta. Então, as pessoas às vezes apegam-se tanto a um homem, por muito que ele seja um homem de Deus, por muito que seja usado por Deus, tenha uma boa doutrina, mas apegam-se tanto que, só porque ele não falou sobre um destes itens, né, isso significa que se ele não falou, é porque, se ele não falou contra, é porque não é pecado. Se ele bebia, se ele comia, é porque eu posso beber e comer. Não é bem assim, ele talvez não sabia. Mas tu agora já sabes, então tu já não estás inocente, tu vais tentar a Deus. Isto fica aqui a advertência bem clara para ti. Deixa de ser idólatra de homens e de placas de igreja. Vais ser lançado no fogo, de cabeça para baixo, vai ser queimado noite e dia pela tua idolatria. Aleluia, se não te arrependeres. Olha aí, porque vocês estão seguindo homens, não estão seguindo a palavra. Eu estou dentro da palavra no estudo. Olha aí, provando aqui, eu não quero tentar a Deus. Eu já sei que é errado, há uns anos que eu não bebo, que eu não como. Eu não criei esta doutrina, eu não inventei esta doutrina. Esta doutrina é bíblica. O que foi consagrado aos ídolos. Temos de nos abster. Está lá em Atos dos Apóstolos. Rouva labalai, surianda labai. Glória a Deus. Olha aí. Xerebando glória prai, clai, sai. Orra, massa, maia. Mateus 4.4, conforme Lucas 4.4. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha aí. Glória a Deus. E chegando-se ele, o tentador disse: tu és o Filho de Deus, diz que estas pedras se tornem peixe. Ou manda que estas pedras se tornem peixe. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo, ou seja, sobre um dos pilares, aleluia, rei Mandagachai, um dos pilares do templo. E disse-te: se tu és o Filho de Deus, lança-te, ou seja, tira-te daqui abaixo. Porque quando está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te em tuas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então eu não vou tentar a Deus, irmão. Tem gente que quer tentar a Deus. Eu não vou tentar a Deus. Aleluia. Então não existem restrições dietéticas. Aleluia. Aleluia. No Novo Testamento não existe? Claro que existe. Aleluia. Então nem toda a gente sabe tudo. Deus vai usar a quem Ele quer.
Agora, se tu resistires, fazes ouvido marcador, é porque tu estás na idolatria. Ai, porque fulano dizia que não era pecado, ou fulano comia. O problema é dele, o mal é dele, ou o bem é dele. Tu agora já sabes, tu queres resistir ao Espírito Santo, queres ser teimoso, queres ser um jumento teimoso. Aleluia. Então, esta é a palavra, irmão. Esta é a revelação da palavra. Eu estou dentro da palavra. Uma coisa é eu não saber. Se eu não souber e comer, pode ser que Deus tenha misericórdia de mim. Xalamandagai, Prai, Súria, Cabrão. Ramandagai. Orei, Clapla, Sopa, Nogochoto, Kovai. Iribiriaca, Brai, Kro, Contolovaia. Olha aí, Arabás, Samaia. Alai, Clapla, Plá, Plá, Plá. Vamos aqui a Hebreus capítulo 10, versículo 26. Olha o que é que diz aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Eu não estou aqui a brincar com a palavra, meu irmão. Olha o que é que diz aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, agora tu já sabes o que é, que são marcas consagradas ao demónio, ou melhor, aos demónios, são coisas ilícitas, como comida com sangue do que foi sufocado, que foi alvo de fornicação, bestialidade, ou consagrado aos demónios. Xaramaia, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Homem e tiver por profano o sangue da aliança como foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É muito forte esta palavra. Então, em termos de conclusão, em termos de conclusão, temos aqui um mandamento, aleluia, temos aqui um mandamento ratificado, ou seja, confirmado, num outro capítulo do livro de Atos, no capítulo 21, versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos não-judeus, que somos nós, dos não-israelitas, nós já havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, ou seja, comida sacrificada aos ídolos. Se tu sabes que uma marca é consagrada aos demónios, que existe até sacrifício, né, de homem, de mulher, praticado por ritualístico por satanistas, tu não vais comer daquilo. Remanaga subekendaramachaya, aos ídolos, do sangue, do que foi sufocado e da fornicação. Amém? Até que o Senhor falou. Tu que não aceitaste Jesus, aceitou hoje. Tu que estás desviado, reconciliar hoje. Em nome de Jesus. Jesus quer te abençoar. Amém? Glória seja dada ao Cordeiro. Fica esta mensagem para a vossa meditação.